Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando hoje mais um programa Palavra Viva pela Rádio Paz do Vale 95.1, bem como também pelo meu canal no YouTube, Miqueias Alves, e dando também seguimento à nossa série de exposições falando sobre os 10 mandamentos. E hoje nós estaremos estudando, meditando sobre o 7º mandamento, falando sobre não adulterarás ou não há imoralidade sexual. Então não saiam daí que o nosso programa está imperdível. Vamos tocar em assuntos sensíveis, delicados, mas necessários para o nosso crescimento e para que o nosso relacionamento com Deus melhore cada vez mais. Então não saiam daí e compartilhe o nosso programa com outras pessoas. Você que me acompanha pelo YouTube e você que me acompanha pela rádio, manda aí um WhatsApp para alguém, sintoniza aí na rádio Paz do Vale 95.1 para ouvir a palavra de Deus, que está uma bênção. Então não percam o nosso programa de hoje. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, então, e eu quero que você participe do nosso programa enviando a sua mensagem, enviando a sua participação no nosso WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. É sempre uma alegria saber de onde você nos ouve, conhecer você. Eu sei que pessoas de todo o Vale do Paraíba nos ouvem, até mesmo fora do Vale do Paraíba por meio da internet. E eu quero conhecer você, então mande a sua mensagem. Você que me acompanha pelo YouTube, deixa aí a sua mensagem nos comentários, se inscreva no canal. Se você quer me seguir nas redes sociais, você pode ir lá no Instagram, colocar lá o nome Miqueias Alves de Souza Cruz, você vai encontrar o meu perfil lá. No Facebook você vai encontrar lá Miqueias Alves também, você vai encontrar minha página. No YouTube, o canal Miqueias Alves. Siga a gente lá para que você possa estar a par de tudo aquilo que temos feito, temos compartilhado lá nas nossas redes sociais. Mas vamos ouvir então os nossos patrocinadores e logo em seguida, sem perca de tempo, pensar aí sobre o 7º mandamento, falando sobre a questão da imoralidade sexual, o não adulterarás. Então não percam, não saiam daí. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300.
Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, meus irmãos, muito bem. Vamos então partir para a exposição da Palavra de Deus. E eu quero ler com vocês o texto de Êxodo, capítulo 20. E o versículo de hoje é o versículo de número 14. Êxodo, capítulo 20, versículo de número 14. Que diz assim: não adulterarás. Não adulterarás. Conta-se uma história verídica, que um empresário na capital paulista chamou um consultor e, na verdade, ele pediu para que chamasse alguém para que pudesse falar sobre questão de ética lá no trabalho, etc. Resolveu um problema lá que estava acontecendo na empresa, uma empresa de seus 4.000 funcionários. O que acontece? Eram dois sócios, né? Um crente e outro não crente. E no começo da empresa, o crente, o sócio crente, acabou contratando muitas pessoas da igreja dele. Muitos crentes, né? Contratou muitos crentes. E a empresa cresceu, se desenvolveu. E esse sócio que era crente, Deus tinha um outro propósito na vida dele, outra missão, e ele virou missionário. Saiu da empresa, se desligou da empresa, foi embora do país, foi ser missionário fora do país, etc. E ficou o outro dono da empresa, administrando, cuidando da empresa. Só que o que aconteceu? Ele não era crente. Então houve lá um conflito lá na congregação, lá na empresa, dos crentes com os não crentes. E o que acontece? O chefe da empresa mandou alguém contratar uma pessoa que pudesse lá falar sobre determinados assuntos, que estava havendo lá um conflito lá. E a questão era a respeito de sexualidade. E aí contrataram um pastor, que é um pastor também, que é palestrante, que é alguém que faz palestras nas empresas, trata de ética, de moral e etc, de outros assuntos, uma pessoa bem conceituada. E ele foi lá. Só que o cara que contratou ele falou assim: olha, não fala que você é pastor. Não fala que você é pastor. Você vai lá, né? Você ouve lá o que ele vai relatar para você, depois você vê o que você vai fazer. E ele foi, atendeu o pedido e foi lá na empresa. Chegou lá para conversar com o dono da empresa. E o dono da empresa falou assim: é o seguinte, eu quero que você dê uma palestra aí, dê um seminário, sei lá o que você vai fazer aí. Porque nós estamos com um problema assim, assim, assado. O que acontece? Tem uns crentes aqui que eles são muito contraditórios. Eles podem sonegar imposto, eles podem ser estelionatário, eles podem matar, podem fazer o que for. Agora, se eu olhar para os peitos da secretária, eu tenho problema aqui com os crentes. E eu não sei o que acontece aqui, porque eles devem olhar para os peitos da secretária e escondido e não fala nada. Agora, se eu olhar ou se algum não crente aqui olhar para os peitos da secretária, vira um inferno essa empresa aqui. Eu não consigo administrar de tanta briga que nós tem relacionado a isso.
Eu falei assim, eu não sei se você conhece esses crentes, o que você sabe e tal, mas olha, eu tô com um sério problema aqui. E aí o consultor que foi contratado, que era pastor, falou assim, então, muito prazer, sou pastor fulano de tal, né? E explicou a situação. E ele foi lá contar o que estava acontecendo, foi lá, deu a palestra. O que isso aqui ilustra para nós? Em primeiro lugar, ou a principal questão é, os crentes, do modo geral, isso católicos, protestantes, até mesmo de segmentos cristãos, né, ou pseudo-cristãos, a questão da religiosidade voltada à questão da sexualidade é incrível. O tabu em cima desse assunto é incrível. O preconceito em cima disso, até mesmo falar sobre esse assunto, vira um inferno, literalmente, vira um problema gigantesco. Inclusive existem segmentos religiosos que a coisa é tão rígida em relação à sexualidade, a pressão psicológica é tão grande em cima da sexualidade que você tem pessoas que desenvolvem outros problemas porque não conseguem resolver ou falar sobre esse assunto. E o que é mais contraditório é que o nosso país, o Brasil, é um dos países mais imorais do planeta, do mundo, da história da civilização humana. Por exemplo, o Brasil é conhecido fora do Brasil, os brasileiros são conhecidos fora do Brasil como o quê? Como o país do carnaval. No Brasil, para você vender uma caneta, uma caneca, para vender um caderno, para vender um carro, para vender cerveja, tem que ter mulher pelada, tem que ter homem pelado. Tamanha é a imoralidade sexual que existe no nosso país. Somos o país que mais tem o quê? Comediantes e comediantes famosos, por quê? Porque falam de questões voltadas à sexualidade. Os programas de televisão com maior audiência são aqueles que têm dançarinas seminuas, que têm dançarinos seminus. Os programas de maior audiência, as novelas de maior audiência são aquelas que retratam a vida sexual dos homens e das mulheres. Mas somos o país que mais rechaça ou que menos toca no assunto da sexualidade. Em outras palavras, nós temos 5.000 quilômetros de extensão para falar sobre ou para retratar a questão da sexualidade, mas não temos 5 centímetros de profundidade para tratar desses assuntos. Tamanha o problema disso. E disso vai surgir outros problemas, porque quando eu olho para isso e olho para esse mandamento, o 7º mandamento, não adulterarás, eu não estou falando de um pecado, de um erro voltado à área sexual. Não, eu estou puxando uma linha que toca em vários outros assuntos, como por exemplo, a fornicação, como a prostituição, como a masturbação, a pornografia, o homossexualismo, o lesbianismo, o bissexualismo, o divórcio, o segundo casamento, a questão da viuvez, o próprio adultério, a questão do celibato, da pedofilia, do estupro. Tantos assuntos poderíamos aqui listar relacionados o quê? À sexualidade, ao adultério. Que você vai puxando uma série de assuntos, uma série de temas que são o quê? Dificílimos de tratar. Delicados. E há um mandamento expresso, claro e objetivo da parte de Deus, que atravessa os séculos, dizendo não adulterarás. Ou não a imoralidade sexual. Não a imoralidade sexual. E aí eu pergunto para você, o adultério é só o ato sexual consumado? Quando nós pensamos em adultério, muita gente pensa que adultério é só o ato. É só o ato sexual consumado é adultério.
Mas quando eu olho para as Escrituras e olho para o que o próprio Jesus, o próprio Cristo fala a respeito do assunto, eu vejo que a coisa é muito mais profunda do que muita gente imagina. Olha lá o que diz o próprio Cristo interpretando a lei em Mateus capítulo 5, verso 27 a 32, que diz assim: Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olhar direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer um que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então veja bem, Jesus, quando vai tratar do assunto, ele vai na raiz. O adultério não é o ato lá na frente, consumado, realizado. Não, o adultério começa lá atrás. O caminho do adultério é qual? Primeiro é ver. E ver não é o problema. Porque quem tem olho vê. O problema não é ver, o problema é ver a segunda vez. Isso para homens como para mulheres. Ver, todo mundo vê. Você tem olho? Eu tenho 4. Para enxergar melhor. O problema não é ver. O problema é cobiçar. E aí a cobiça leva ao quê? A esse desejo de quê? Consumar. Que leva ao quê? Ao adultério. Se você pensar, vou dar 2 exemplos. Primeiro, Acã. Lembra de Acã? Soldado israelita. Que viu uma capa babilônica. Como viu utensílios de alto valor. Ele viu. Aí ele não bastou ver, ele cobiçou. Aí ele tomou, aí ele mentiu, escondeu, aí ele o quê? Levou o quê? A óbito 36 soldados israelitas. Tudo porque o quê? Ele viu, porque ele cobiçou, porque ele quis algo que não lhe era por direito. Se você pensar no próprio rei Davi, Davi era para estar onde? Na guerra. Davi estava onde? No palácio. Aí ele viu. E como eu estou dizendo, o problema não é ver, o problema é ver a segunda vez, o problema é dar lugar ao pecado. Aí ele vê, ele cobiça e manda trazer a moça, Betseba. Deita-se com ela, ela engravida. Depois ela manda a notícia, olha, estou grávida. O rei não sabe o que fazer, manda chamar Urias, tira ele da guerra. Aí Urias era um soldado exemplar, ilibado, irrepreensível. Fala assim: eu não vou para minha casa me alegrar com a minha esposa sabendo que tem soldados morrendo lá no campo de batalha. Dormiu na porta do palácio, dormiu na porta da cidade. Não foi para a guerra, não foi para casa. Aí Davi, vendo que não tinha como esconder o pecado dele, faz o quê? Manda uma carta e manda que coloquem ele o que na frente da batalha para que ele seja morto. Porque um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. Davi faz o quê? Davi vê, Davi cobiça, Davi mente, Davi mata. E aí ele é confrontado pelo profeta o que? Natã, dizendo assim: olha, você é esse homem mau, maligno. E aí você tem o coração contrito, quebrantado de Davi no Salmo 51. Em que ele diz: não retire de mim o teu Espírito Santo, cria em mim um coração puro e quebrantado. Porque ele pecou, porque ele errou, porque ele falhou. Um pecadinho, uma coisinha que parece insignificante, mas que trouxe todo um problema.
O filho que Betseba carregava no seu ventre não veio a nascer. Morreu. Porque na aliança da lei é o que? Olho por olho, dente por dente. Era a vida de Urias por a vida daquele menino que estava no ventre dela. Pecado. Pecado traz consequências. O grande problema do adultério, e aqui Jesus está dando uma lambada nos fariseus, está dando uma lambada nos religiosos daquele tempo, porque eles eram hipócritas, porque eles achavam que o adultério era só o ato sexual consumado, mas eles eram o quê? Promíscuos. Eles eram promíscuos. Aí olha só o que o próprio apóstolo Paulo, ele que sabia disso, que era um fariseu, que estudou para ser fariseu, era rabi. E ele diz lá em Romanos capítulo 7 que o pecado que ele tinha mais dificuldade era a cobiça. Era o caso daqueles homens lá no texto do Evangelho de João, que pegaram aquela mulher no ato de adultério e queriam ser juízes sobre ela. Mas eles queriam fazer com ela aquilo que ela estava fazendo com aquele homem, que nem entra na história, porque os dois eram para ser apedrejados, mas só levam o que? A mulher, e a mulher estava o quê? Nua! E eles queriam fazer com ela o que ela estava fazendo com aquele homem. E eles queriam passar de santo, mas eram promíscuos. Aí olha só o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 2, versículo de número 17. Eis que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Tu que dizes que não deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Eram hipócritas, falavam o que deveria ser feito, mas não cumpriam, não viviam aquilo que estava falando. O adultério destrói casamentos, destrói famílias, destrói a sociedade. Estamos vivendo dias difíceis e você sabe do que eu estou falando. As pessoas não sabem o que é o amor. E aí, a cada semana, um novo post com uma nova companheira, um novo companheiro, e dizendo e fazendo juras de amor. Mas na outra semana está com outro companheiro, outra companheira, fazendo juras de amor. Isto é uma piada. Porque amor é quem? Deus é amor. Cristo é a encarnação desse amor. E o que o próprio Cristo disse? O que o apóstolo Paulo disse a respeito do relacionamento do marido e mulher? Marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e assim se entregou por ela. Amor, casamento é sacrifício do homem para com a mulher, da mulher para com o homem, até que a morte os separe. E o povo não sabe o que é amor. Esse amor líquido, esse amor que se espalha no vento. Isso não é amor. Amor é coisa séria. Eu acho interessante porque existe um livro com o seguinte título: Ela precisa, ele deseja. Escrito por Willard Haller. Depois procure. Não sei se assim se pronuncia o nome dele, mas procure o título do livro. Ela precisa, ele deseja. E é apresentado aqui as necessidades. O que a mulher deseja e aquilo que o homem precisa. Ou o que a mulher precisa e o que o homem deseja. Veja bem, olha só o que a mulher precisa. Número 1, afeto, diálogo, honestidade e franqueza, estabilidade financeira e comprometimento familiar. Isso é o que a mulher precisa. Mas olha só o que o homem deseja. Número 1, realização sexual. Número 2, companheirismo.
Número 3, uma esposa atraente. Número 4, apoio dos deveres de casa e admiração. Isso é o que o homem deseja. E você vê o que a mulher precisa. Por que muitos divórcios estão acontecendo? Porque estamos vivendo num tempo de um colapso na família como modo geral. Porque o egoísmo entrou nessa geração. Cada um vive para si. O Deus desse século é o ventre. Cada um vive para si. Ninguém doa-se para ninguém. Então para que casou? E aí busca satisfação fora do casamento. E aí a coisa não funciona. Os pilares do casamento bíblico são um casamento heterossexual. É um homem com uma mulher. Número 2, é monogâmico. Deus fez uma Eva para Adão e um Adão para Eva. Número 3, com pessoas que comungam da mesma fé. Não queira se casar com pessoas que não comungam da sua mesma fé, que você vai ter problemas. Um com a cabeça no céu, outro com a cabeça na terra. Não vai funcionar. 4, é vitalício, é até que a morte o separe. Esses são os pilares do casamento bíblico. Deus é que instituiu o casamento, o sexo, Deus que quer o bem da família. E nós precisamos levar a sério esse mandamento: não adulterarás. Para que a sua casa, para que a sua vida, para os seus relacionamentos sejam uma bênção diante da presença de Deus. Deus abençoe vocês, que nós possamos aplicar isso na nossa vida. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, porque eu sei que é fundamental para esses dias. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.